Pegue a palavra de Deus e abra no livro do profeta Miqueias. De vez em quando é bom citar um profeta não tão comentado, para ver o teu nível de familiaridade com a palavra de Deus, né? É aí que você percebe e fala assim, poxa, preciso ler mais a palavra. Miqueias, eu nem sabia que existia. Nunca li. Onde está, pastor? Tem gente procurando no Novo Testamento que eu estou vendo daqui. É depois de Jonas. Ficou mais fácil? Ache lá, Miqueias. Vai no índice. Achou? Achou? Profeta Miqueias. Capítulo 6. Versículo 6. É a pergunta do pecador. Amém? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos? Com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Forte, né? O pecador está diante de Deus. Ele quer o perdão, ele quer restauração, comunhão, ele quer saber o que eu faço. E especialmente nessa época de Miqueias, por volta do ano 750 a.C., essa pergunta inquietava, mas inquieta também a geração atual. O pecador quer saber como pagar a sua culpa, e como restaurar a sua comunhão e intimidade com Deus. Então eu vou reler, preste atenção. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? O que inquieta o pecador é a certeza da condenação da sua alma. E ele quer saber como livrar a sua alma. Então agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Com que, bem alto, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Amém? Essa inquietação do pecador foi respondida pelo próprio Deus através do profeta Miqueias, muito antes de Cristo. Mas eu quero provar para você que este Miqueias realmente era um grande profeta, usado por Deus, apesar de Miqueias estar relacionado entre os profetas menores. Ele é o 6º dos profetas menores, mas vou te provar que apesar do seu livro ser pequenininho,
Ele foi um grande profeta. O seu livro tem apenas 7 capítulos, mas ele foi um grande profeta e não um pequeno profeta. E a resposta que Deus manda através do próprio Miqueias para responder esta inquietação da nossa alma. Você crê que este profeta e este texto que nós lemos, que está neste livro, você crê que esta é a palavra de Deus? Quem crê? Ergue assim a tua Bíblia também. Você crê? Você crê que é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos agora e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Isso, glória a Deus. Você que crê, aplaude, aplaude, glorifica. Abre a tua boca, levanta os teus olhos aos céus. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Diga obrigado, obrigado por responder à inquietação da nossa alma. Isso, vai aplaudindo e vai glorificando. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui em São Paulo. Glorifique a Deus conosco agora. Você que está fora do Brasil, junte-se a nós, glorifique a Deus conosco. Dá glória, 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 glória. Continua. Oh glória. Pai querido e Deus amado, em toda parte tem alguém te glorificando e te exaltando. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Vem, Pai querido, vem com teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro e envia a resposta para esta pergunta inquietante. Responde-nos, Senhor, agora. Fala com cada vida aqui presente. Fala com quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Esse profeta Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. O profeta Isaías chegou até nós com muitos capítulos e Miqueias com apenas 7. Mas estes poucos capítulos de Miqueias que nós conhecemos nos mostram quão grande homem de Deus era este profeta. Miqueias era um profeta do campo, vivia na parte agrícola de Israel. E ele via que em todo o país o povo havia se corrompido por culpa dos governantes. Os reis, os sacerdotes e os demais profetas não agiam mais com pureza. Os reis pela ganância da política. Os sacerdotes ensinavam por dinheiro. E os profetas adivinhavam, não profetizavam, e faziam também isso por ganho. Até os juízes de Israel alteravam sentenças e deturpavam o direito por causa dos presentes que ganhavam. E o profeta Miqueias, não obstante ser um homem rural, foi levantado por Deus com grande autoridade, um homem cheio do Espírito Santo, e ele começa a declarar os pecados de todas as castas de Israel, desde o trono até o mais simples morador daquele país. E para o povo, de um modo geral, ele começa a mostrar que Deus livrou e escolheu o povo de Israel para fazer daquela nação um povo muito especial na face da terra, mas o povo de Israel havia deixado o verdadeiro Deus para se inclinar perante imagens e ídolos. E Miqueias, com muita coragem, começa a mostrar tudo isso. E ele vai apontando o dedo como um João Batista mesmo, mostrando o pecado de cada classe social de Israel. E ele vem então com uma sentença que se cumprirá. E a palavra de Deus diz que
Se conhece um profeta quando ele fala e assim acontece. Quando um profeta fala e não acontece o que ele falou, ele é um falso profeta. Então Miqueias, ele faz a profecia dizendo: Samaria cairá, a Síria invadirá Samaria e conquistará o território, e muitos serão mortos e escravizados, e finalmente a própria Jerusalém cairá. E ele profetiza e essas coisas vão acontecer do jeito que ele previu, porque ele era um verdadeiro profeta. Ele não estava profetizando por dinheiro, ele não estava ensinando pelo ganho. Ele queria que a palavra de Deus voltasse para a nação com aquela pureza original do tempo de Moisés, do tempo de Abraão. E tudo que ele profetiza vai se cumprir. Miqueias é um profeta usado de uma tal maneira que ele anuncia inclusive coisas futuras. Ele anuncia, por exemplo, no capítulo 4, a nova terra que haverá quando Jesus governar este mundo. E ele diz aqui, por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, vamos ler. Você vê que ele profetiza até sobre o fim. Como ele acertou o passado, você pode acreditar que ele também vai acertar o futuro. Olha o que ele diz aqui no capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ele está falando do milênio, quando Jesus governar este mundo. Versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Então, ele fala de coisas futuras também. Miqueias, apesar de ter escrito tão pouco, ele é profundamente usado por Deus para revelar coisas. Por exemplo, foi o profeta Miqueias que recebeu de Deus a revelação de qual cidade neste planeta que seria o berço do Messias, a cidade natal do Messias. E ele profetizou isso cerca de 700 anos antes de Jesus nascer neste mundo. E eu quero só comprovar para você o talento deste profeta. Capítulo 5, versículo 2, por favor. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias foi usado por Deus para dizer: quando o Messias nascer daqui 700 anos, será em Belém. E não obstante ser a menor cidade de Judá, é ela que vai dar o berço para aquele que existe desde os tempos da eternidade, quer dizer, que existe desde antes da fundação do mundo. Você vê que ele tem uma revelação completa. Localiza o local onde o Messias irá nascer, define isso com clareza, vai ser em Belém, e diz até a natureza espiritual daquele que vai nascer. Ele existe desde os tempos da eternidade. Esta profecia dele se cumpriu e nós vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 1. Para você ver que na época de Jesus,
Desde o seu nascimento, Miqueias era considerado um grande profeta. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. A palavra Cristo é grega, é a tradução da palavra Messias, que é hebraica. Quer dizer a mesma coisa, um ungido. Perguntou-lhes onde havia de nascer o Messias, onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Olha só, na época de Herodes, Miqueias já era considerado um grande profeta, estudado pelos escribas. Os escribas eram os copistas que, à mão, transcreviam o Antigo Testamento e faziam cópias. Os escribas conheciam de cor os profetas do Antigo Testamento. Então os escribas disseram: olha, segundo o que o profeta disse, a cidade onde o Messias vai nascer é Belém. E assim se cumpriu. O próprio Senhor Jesus, depois, mais tarde, pregando a palavra e falando do seu ministério, o próprio Jesus vai citar o profeta Miqueias. Então vamos lá em Mateus também, capítulo 10. Nós vamos no versículo 35. Jesus disse: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Vá para Miqueias outra vez, capítulo 6, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Você vê que Jesus citou quase palavra por palavra o profeta Miqueias. Então ele não é um profeta pequeno. Miqueias, ele é um grande profeta. E ele então profetiza a respeito de uma situação que cada ser humano na terra vive ou vai viver. Porque vai chegar um momento em que isso acontecerá com cada morador deste planeta. Miqueias, ele diz que Deus estabelece um tribunal para conversar com o ser humano. E Deus começa dizendo: eu te abençoei, eu te livrei da escravidão, eu te guardei, eu te protegi, eu fiz muitas coisas por você. Agora eu quero que você me diga o que eu fiz de mal contra ti. Deus pergunta para o ser humano. Quero que você me diga o que foi que eu te fiz de mal para você me abandonar. O que foi que eu te fiz para que você me virasse as costas? O que foi que eu te fiz para que você procurasse outras divindades ou outras entidades? O que foi que eu te fiz de mal ou te decepcionei para que você me deixasse e abandonasse o meu Espírito Santo para buscar outros espíritos? Deus, ele pergunta para o ser humano: o que foi que eu te fiz de mal? Ou no que eu te abandonei para que você virasse as costas para mim e se ajoelhasse na frente de um ídolo? Que não pode ouvir, que não pode ver, que não pode apalpar e que não pode andar e precisa ser carregado de um lugar para o outro.
Deus, ele entra em contenda com o ser humano. Deus pergunta: no que que eu pequei contra ti, para você me deixar? É um julgamento. Porque Deus, simultaneamente, exatamente neste exato momento, ele está guardando e protegendo até o malfeitor. Livrando da morte várias vezes, até quem já matou. Protegendo até os roubadores injustos. Neste exato momento, em todo o planeta, Deus está livrando da morte viciados que estão à beira do precipício. Pessoas que nem se lembram que Deus existe, neste exato momento em todo o planeta, estão sendo protegidas por Ele, simultaneamente. Deus cuidando de todos ao mesmo tempo. E Deus, ele pergunta para o ser humano: qual foi o meu pecado contra ti, para você me deixar, ou para você me ignorar, ou para você se recusar a me reconhecer como Rei e Senhor? O que foi que eu te fiz? Testifica contra mim. Miqueias vê tudo isso. Deus perguntando para o ser humano: Pai, testifica contra mim. O que foi que eu te fiz de mal, para que você me abandonasse? Estou no capítulo 6, versículo 3. Profeta Miqueias: ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. É Deus dizendo. Por que você cansou de mim? Por que você não vem mais na minha casa? Por que você pensa em me virar as costas? Porque muitas e muitas vezes você não me ouve, eu falo contigo e você não responde. Por que você se cansou de mim? Deus está perguntando para o ser humano, para todos os seres humanos, para o povo dele. E aí o ser humano, quando começa a refletir, quando começa a pensar: quantos livramentos de morte o Senhor me deu. Quantas vezes Ele me protegeu. Quantas enfermidades Ele me curou. Quantas vezes Ele abriu portas onde não tinha portas. Quantas vezes Ele me deu um escape na hora que eu estava desesperado. O ser humano começa a pensar: quantas vezes Deus estendeu a mão para me abençoar e eu nem percebi. Mas agora, refletindo, de fato, quantas vezes Ele já me guardou e tem me guardado até hoje. Aí o ser humano, vendo o quão injusto foi com Deus, o ser humano, ele quer consertar esse relacionamento que o próprio ser humano destruiu. O ser humano quer então tirar do coração de Deus essa tristeza, essa mágoa. Porque você nota nestas palavras de Deus o quanto Deus fica triste. Volte no versículo 3. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Você percebe? Você percebe a tristeza de Deus falando isso? Quantas vezes eu te chamei e você fingiu que não ouviu? Quantas vezes eu te dei direção e você pensou que era a sua própria ideia? E você fez do jeito que eu te falei e você nem reconheceu que fui eu que te orientei? Quantas vezes eu te poupei da morte, te livrei do perigo e você achou que era sorte? De quantos e quantos males eu já te curei, quando não tinha um remédio na tua cabeceira, e quando não tinha um enfermeiro ao lado da tua cama, e quando não tinha um leito no hospital. Quantas vezes eu te curei e você pensou que sarou sozinho? Perceba
Perceba o quanto Deus faz por cada pessoa. E mais, você acha realmente que é a força do teu trabalho que te dá o pão de cada dia? Você acha realmente que você se levanta de manhã da tua cama pela força das tuas próprias pernas? E você acha que neste exato momento o teu coração está batendo só porque você está vivo? Deus é que faz o teu coração bater sem você perceber. E você acha que o teu pulmão se movimenta tanto sozinho só porque você quer respirar? Ou sou eu, o Senhor, que te dou o fôlego de vida? Testifica contra mim. No que foi que eu te enfadei? No que eu te decepcionei? O que foi que eu te fiz para você me abandonar e me trocar pelos seus santos, pelos seus padroeiros, pelos seus ídolos, pelas suas entidades, pelos seus horóscopos, pelos seus adivinhadores? O que foi que eu te fiz para você me abandonar? E aí, quando o ser humano começa a cair em si, quando o ser humano começa a perceber que as coisas mais simples das quais desfruta são dádivas de Deus, coisas que a pessoa nem percebe. Quando a pessoa começa a entender a complexidade da vida neste planeta e vê que até uma folha de árvore depende de Deus para continuar presa ali no galho, quando o ser humano começa a cair em si e descobre que cada passo que dá, que cada pensamento que tem, que cada fala da sua boca depende da vontade do Altíssimo. Quando a pessoa se dá conta de quantos favores recebeu do Senhor e quão pouco retribuiu com amor, com oração. O que é que Deus requer do ser humano? O que é que Deus requer de ti? E aí o ser humano cai em si e faz essa pergunta que nós lemos no início da palavra. Com que então? Me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros. Porque naquela época, o pecador pegava um carneiro ou um bezerro, um novilho de 1 ano, ia até o sacerdote, confessava a sua culpa. O sacerdote mandava o pecador colocar a mão sobre a cabeça do animalzinho, e o animal era degolado, e o pecador via aquele sangue sendo derramado, e o pecador entendia: essa vítima morreu por causa do meu pecado. Aí o pecador se sentia perdoado. Mas aqui o profeta Miqueias está sendo usado por Deus para mostrar a inutilidade desses sacrifícios de animais que ocorriam no velho pacto, que davam apenas uma sensação de perdão, mas que não substituíam o pecador. Porque é impossível que um novilho de 1 ano, um bezerro, um quadrúpede, ou um carneiro, um animal irracional, sacrificado no lugar do pecador, pudesse substituir uma vida humana, morrer no lugar de uma pessoa pecadora. O profeta Miqueias está sendo usado para mostrar a inutilidade de tudo isso no antigo pacto. Então, ele é usado ainda por Deus. E continua: que apresentarei ao Senhor 10.000 ribeiros de azeite, azeite puro. Vou dar para ele 10.000 rios de azeite, o rio Amazonas de azeite, o rio Nilo de azeite, o rio Jordão de azeite. Isso não pode salvar a minha alma. Aí o ser humano pecador diz: darei o meu primogênito pela minha transgressão?
como muitos faziam na época de Miqueias. Até teve um rei lá naquela época, na época de Miqueias, que ele fez isso. Ele pegou o filho dele e sacrificou para Deus. E Miqueias viu o horror religioso que aquele povo estava vivendo. Sacrificar o primogênito, o filho mais velho, pelo pecado da minha alma. Será que aquele rei de Israel, de Judá, que fez isso, de fato conseguiu o resgate da sua alma? A inutilidade do sacrifício humano para perdoar pecados. O que eu darei? Com que me apresentarei ante ao Senhor e me inclinarei diante dele? Eu vou dar o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Miqueias é usado por Deus para mostrar a inutilidade de todas as tentativas humanas para resgatar a sua própria alma. Ninguém será salvo, ainda que dê milhares e milhares de carneiros de holocaustos. Ninguém será salvo com bezerros de um ano. Ninguém será salvo com coisas valiosas que deem para perdão de seus pecados. Há muitas religiões que até ensinam isso, que através do pagamento de missas e etc., alguma alma vai sair do purgatório. Tem religiões que ensinam isso. E ele está dizendo, mas nem que eu desse 10.000 rios de azeite, azeite caro, precioso. Mas e se eu desse o meu filho mais velho, e o fruto do meu ventre pela transgressão da minha alma? Nem isso, nem isso. Ou seja, não está ao alcance humano o resgate dos seus próprios pecados. Não há nada que qualquer religião ou qualquer ser humano possa fazer para ficar em paz com Deus e ter a certeza da vida eterna. Mas a resposta veio no próprio livro do profeta Miqueias. O Salvador que nasceria em Belém. O Senhor que nasceu naquela pequena cidade profetizada por Miqueias, Belém. E quando Jesus, o Messias, nasceu em Belém, como resposta a essa pergunta inquietante do pecador, essa resposta que demorou 700 anos para surgir, quando Jesus nasceu em Belém e ele era só um bebezinho, muitos pastores estavam no campo apacentando o rebanho e guardando as ovelhas durante a vigília da noite. E foi ali, nas montanhas de Judá, que um coral de anjos apareceu, e um anjo brilhante, esplendoroso, magnífico, se apresentou para os pastores daquelas ovelhas. E os pastores ficaram atemorizados. Uma visão celestial como aquela, a montanha da Judéia toda iluminada. Mas o anjo disse para os pastores: não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É porque hoje, na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A salvação do ser humano pecador não poderia vir de qualquer ação terrestre, compreenda isso. Ainda que alguém tentasse dar o próprio filho como sacrifício pelos seus pecados, nenhuma das suas culpas seria expiada. Mas Deus,
enviou a salvação do céu. A salvação não é deste mundo, amados. A salvação não é desta terra. E a salvação veio do céu, veio através de Jesus Cristo, que nós podemos primeiramente chamar, quando Ele veio, de unigênito de Deus. Sim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus veio e morreu na cruz, Ele era o unigênito de Deus, mas depois que Ele ressuscitou dos mortos, Ele se tornou o primogênito de Deus, porque depois dele, todos nós, inclusive eu e você, somos feitos filhos do Deus Altíssimo, somos a continuação da família de Deus. Agora o homem pode dizer, a mulher pode dizer: eu sou filho de Deus. Por isso que Miqueias lá perguntou: eu vou dar o primogênito, o fruto do meu ventre, pela redenção da minha alma? Agora sim, não um ser humano dando isso, mas o próprio Deus dando tudo isso. O que Miqueias profetizou se cumpriu para aquela geração, vem se cumprindo. Se cumpriu inclusive na vida de Jesus Cristo. Jesus usou Miqueias para citar suas palavras, mas há profecias de Miqueias falando do reino do Senhor Jesus, que muito breve se instalará neste planeta e durará 1000 anos, quando ninguém mais aprenderá a guerra. Todas as armas mortíferas serão transformadas em ferramentas agrícolas. A fome no mundo vai acabar. A miséria no mundo vai acabar, a injustiça vai acabar, a idolatria vai acabar, a falsa religião vai acabar, a adoração aos espíritos vai acabar. Enfim, todas as falsas religiões um dia cairão por terra, porque o que está profetizado neste livro, assim acontecerá. E sabe por que acontecerá? Porque aqui está escrito, eu li para você no versículo 4, final do versículo 4. Estou em Miqueias capítulo 4, final do versículo 4. Porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Deus falou e vai acontecer. Nós estamos vivendo agora uma época muito distante de Miqueias. Podemos dizer que até uma época muito distante do nascimento de Cristo. Estamos vivendo um tempo que já está no lado oposto, que se aproxima do final desta era, a era da graça, o tempo da graça. Estamos nos aproximando do encerramento desta dispensação de Deus. Porém, aqueles que tiverem Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, estes serão salvos e reinarão com Cristo. Mas quem não tiver Jesus estará em apuros, porque a verdadeira fé já foi revelada. O único Salvador já foi mostrado. E agora Deus volta com aquela mágoa. Deus volta com aquela pergunta. E Deus entra em juízo com você. E entra em juízo com cada morador da terra. Foi pouco que eu te fiz. Além de todo o bem que eu te fiz, além de ter dado a minha palavra, que tenho te provado que é verdadeira e se cumpre infalivelmente, foi pouco eu ter mandado o meu unigênito morrer no teu lugar para te salvar. Isto te enfada. No que eu te enfadei? A história do meu filho te enfada? Você prefere o Buda? O que foi que eu te fiz para você preferir o Buda? E até quero saber o que foi que o Buda te fez de bom para você preferi-lo.
O que foi que eu te fiz de mal para você preferir o Kardec? E me desculpe se você é kardecista, mas eu tenho que te falar isso. Você tem que ouvir isso, você que é kardecista, e quem está me ouvindo pelo rádio e é kardecista, tem que ouvir isso. Por que Kardec no seu evangelho ignora totalmente o sacrifício de Jesus? Por que Kardec ignora todo o sofrimento e tortura na cruz? Porque o simples sacrifício de Jesus já desmente toda a teoria de Allan Kardec. Porque Allan Kardec diz que você e as pessoas neste planeta sofrem por causa de culpas em vidas passadas. A pessoa, quando sofre nesse mundo, é por culpas passadas. Kardec ensina no Evangelho, segundo ele mesmo escreveu, com distorções, que a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Se você não colher nessa vida, você vai colher na outra. O mal que você fez, você vai pagar. É isso que ensina o Espiritismo. Por isso que eles não tocam no assunto de Jesus, o sacrifício de Jesus, a tortura de Jesus, o sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque nunca ninguém sofreu como Jesus. E até os espíritas concordam que ele é santo. Se uma pessoa sofre por pecados cometidos em vidas passadas, que pecado que Jesus cometeu então para ter sofrido tanto naquela cruz? O que foi que eu te fiz, diz o Senhor, para você acreditar nisso? Se nós estamos neste mundo sofrendo por culpas de vidas passadas, Jesus que existe desde os tempos da eternidade, o que foi que Ele te fez ou fez para a humanidade para ter sofrido tanto naquela sexta-feira? Se Ele nunca cometeu pecado, se até os demônios caíam diante dele de joelhos e diziam: eu sei quem tu és o santo de Deus. Se ele é santo e nunca pecou, então por que ele sofreu tanto? Qual foi o seu karma? É por isso que Kardec pula o sacrifício de Jesus. Qual foi o karma de Jesus, Kardec? Qual foi o karma de Jesus, se ele nunca pecou? Em tempo nenhum, antes de nascer, no ano praticamente 2000 desta era, aliás, ano zero desta era, se ele nunca pecou antes de ter nascido neste mundo, qual foi a sua culpa? Por que ele sofreu tanto? Ah não, então não fala nada do sacrifício de Jesus não. Tira isso do Evangelho segundo Allan Kardec. Tira o sofrimento dele. Porque nunca ninguém sofreu tanto daquele jeito e ele não teve culpa de nada. Inocente, puro e santo. Tira, ignora. Mas Deus não ignora não. Deus quer saber o que foi que eu te fiz para você acreditar no Kardec. Agora, meu querido, Deus volta a entrar em juízo com você. O que foi que eu te fiz para você preferir a Maria? O que foi que eu te fiz para você preferir o Expedito? O que foi que eu te fiz para você preferir a Aparecida? E melhor ainda, o que foi que eles te fizeram de bom para você preferi-los? A palavra é muito dura. Deus está entrando em juízo com você agora. Deus quer saber o que foi que ele fez de mal, para que você o ignore, para que você se enfade dele, para que você o ignore, para que você o deixe, para que você vire as suas costas. Foi pouco por acaso? Todas as chibatadas, todas as bofetadas, pancadarias. Foi pouco ele ficar pendurado na cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde? Eu ouvi uma entrevista daquele ator que fez o papel de Cristo no filme Paixão de Cristo. Ele disse que a maior parte das cenas
foram filmadas com bonecos idênticos a ele, bonecos tão reais que parecem ele. Mas teve algumas cenas que ele teve que filmar pessoalmente e o amarraram na cruz para umas tomadas rápidas. E aquele ator que fez o papel de Cristo no filme de Mel Gibson, ele diz: eu fiquei amarrado na cruz 9 minutos e eu não aguentei as câimbras, as dores no corpo. Ele ficou 9 minutos amarrado e ele não aguentou as dores e as câimbras no corpo. E Jesus ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde. E você acha pouco isso que ele te fez? Que foi que eu te fiz para você me ignorar, diz o Senhor, para que você não queira me servir? E você sabe o que é mais irônico nisso tudo? É que mesmo hoje, muitos aqui, continuando a virar as costas para Jesus, continuando indiferentes, pessoas que não querem entregar a vida para Jesus, pessoas que não querem se batizar, sabe o que é mais irônico ainda? É que Ele vai continuar te guardando, te protegendo e te abençoando, te livrando. Mesmo você virando as costas para Ele, mesmo você se enfadando, não vou mais para a igreja, não quero mais ouvir isso. Mesmo assim, Ele vai continuar te guardando, te protegendo, sabe por quê? Porque Ele não consegue te esquecer. Deus não consegue te ignorar. Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer te recolher como bom pastor. Ele quer te pegar nos braços como bom pastor. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer curar a tua alma. Ele quer curar o teu espírito. Ele quer abençoar a tua vida e principalmente te transformar em filho de Deus. Fazer com que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Fazer com que você tenha certeza da salvação. Você pode continuar procurando alívio nas religiões, mas a palavra é clara. Não há nenhuma religião inventada pela genialidade humana que possa suprir a redenção, o resgate da tua alma. Não há. Não há nenhuma religião que poderá te dar certeza de salvação. E nós não estamos aqui falando de religião mesmo. Não estamos falando para você de igreja. Nós estamos falando deste aqui, ó. O único que tem poder para salvar. O único que pode resgatar a tua alma. Que pode perdoar os teus pecados. E Ele não é deste mundo. Nasceu neste mundo, mas não é deste mundo. Não há nada neste mundo que seja da esfera humana que possa te salvar. O único que pode te salvar nasceu neste mundo, mas Ele não é deste mundo. Neste exato momento, Ele está no seu mundo celestial. E Ele disse: eu volto para lá. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Eu estou nessa. Eu não quero saber de Kardec, eu não quero saber de Aparecida, eu não quero saber de ídolos, eu não quero saber de espíritos, eu não quero saber de religião, eu não quero saber de nada disso. Porque eu estou nessa, ó. Eu fui comprado por um sangue que não há igual em todo o planeta, não houve e nem jamais haverá. Um sangue que não tem pecado. Um sangue santo. Este sim eu posso me apresentar diante de Deus levando Ele comigo. Miqueias perguntou: eu posso me apresentar diante de ti com milhares de carneiros? Não dá. Com bezerros de 1 ano? Não. Eu posso me apresentar diante de ti, ó Deus, com sangue de cordeiros? Não. Mas com um único sangue, com um cordeiro que não é deste mundo, um cordeiro santo, o Cordeiro Santo de Deus.
Se eu colocar a minha mão na cabeça de um bezerrinho e falar para Deus, ó Deus, perdoa o meu pecado, e cortarem o pescoço daquele bezerro, eu vou continuar queimando no meu pecado. Vou continuar condenado na minha culpa. Mas se eu coloco a minha mão para o céu, ergo e digo, eu quero receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então todas as minhas iniquidades são purificadas, todos os meus pecados são apagados, e eu recebo na hora a intimidade e a restauração da comunhão com Deus. Toda a igreja fique de pé. Deus está entrando em juízo agora com muitos. Se você falar que não quer Jesus ou ficar indiferente, você estará testificando contra Deus. Porque o Evangelho diz que Deus deu o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você não quiser o Salvador que Deus deu, você está testificando contra Deus. Eu não quero, prefiro Maomé. Bom, Maomé te serve. Só serve para você, para Deus não serve. Eu prefiro Buda. Buda serve para você? Só serve para você, porque para Deus não serve. Eu prefiro os meus padroeiros, só servem para você, para Deus não serve. A palavra é clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, o homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. Testifica contra mim. Se você não quiser Jesus, o Salvador que o próprio Deus oferece, você está testificando contra Deus. Não quero. E para dizer não quero, você não precisa abrir a boca, viu? Basta ficar caladinho. Basta você ficar de braços cruzados. Basta você ficar indiferente. Basta você fingir que agora essa palavra não é com você. Basta você fingir que não está escutando, e você estará testificando contra Deus. Mas se você acredita que Deus é verdadeiro, que Deus te ama, que Deus já fez tudo o que podia para te salvar, se você quer testificar a favor de Deus, que Ele é bom e misericordioso para você, se você quer hoje testificar que reconhece todos os favores que Deus já te fez, e o principal de todos, a salvação da tua alma, se você quiser testificar isso agora, é fácil, é só levantar a mão, é só você dizer, eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Testificar contra Deus é continuar de braços cruzados, é fingir que não é com você. Mas testificar a favor de Deus, dizendo valeu a pena, é erguer a mão e dizer eu quero. Então olhem todos para mim agora. Me perdoe a dureza com que você ouviu estas palavras, mas é que Miqueias foi muito mais duro do que você pode imaginar. Ele foi um João Batista para aquela época. E do jeito que ele falou, se cumpriu. A palavra que Deus revelou vai se cumprir. Só existe um meio de você se apresentar diante de Deus e receber o perdão dos seus pecados, ter a salvação da sua alma, é você entregar a vida para Jesus. Resumindo tudo o que você ouviu, a resposta é esta. A única coisa que Deus vai aceitar para que você se apresente diante dele é o sacrifício de Jesus. E para você se apresentar com o sacrifício de Jesus, você tem que dizer, eu recebo Jesus como meu único Salvador. Quantos aqui, nesta noite, ouvindo esta palavra, quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha, quantas mãos levantadas. Isso me surpreende,
Em nome de Jesus, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. Porque essa não foi uma palavra fácil de ouvir. Isso me surpreende. Porque essa não foi uma palavra fácil de se engolir. Vamos aplaudir, igreja. Olha quanta gente. Olha quanta gente que está se apresentando diante de Deus com a única coisa que Ele aceita: o sangue de Jesus. Vamos aplaudir mais, vamos nos alegrar mais. Oh glória! Parabéns. 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 Estou muito admirado com você. Estou francamente admirado. Estou realmente surpreso, até crianças aqui. Adolescentes, né? Está chegando mais, né? Estou surpreso porque essa palavra é palavra de salvação. E esta palavra de salvação está sendo levada agora para quem está sem igreja, para quem está afastado e para quem está afastada. Se apresenta diante de Deus agora. Vem cá. Eu não gosto da palavra desviado, eu acho ela muito agressiva. Mas Deus está triste com você. O que foi que eu te fiz para você deixar a minha casa? O que foi que eu te fiz para você me abandonar? Testifica contra mim. Eu deixei de te abençoar, mesmo tendo se afastado da minha casa, nem ainda assim eu te abandonei. Testifica contra mim. Então você que está sem igreja, em nome do Senhor Jesus, vem aqui para frente, se apresenta diante de Deus. Isso, venha, venha, venha. Venha, venha, o que foi que Deus te fez? Vem aqui para frente dizendo: pelo contrário, o Senhor só tem me abençoado. Venha, venha, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. E está vindo mais. Está vindo mais, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais. Isso, aplaude, igreja. Eu quero chamar a pessoa que está pensando em desistir. Pastor, eu ando cansado. Eu ando cansada. Escuta isso aqui que eu li para você. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Você está cansado, cansada? Será que você está cansado, cansada do quanto o Senhor tem te abençoado? Você está cansado, cansada de tantos favores que Ele tem feito a você? O que te faz supor que lá fora você vai conseguir mais bênçãos do que aqui na minha casa, diz o Senhor? O que te faz supor que desistindo ou voltando atrás a tua vida vai melhorar? Em que te enfadei? No que eu te cansei? Você que está pensando em desistir, não cometa esse erro. Você que está pensando em voltar atrás, em parar, não cometa esse erro. Porque Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Se você estiver fraco, fraca, então nós vamos orar por você, para que a tua fé seja restaurada, renovada. Mas você precisa de mais cobertura, não apenas de oração, mas principalmente do sangue de Jesus. E se você que está cansado, cansada, fraco, fraca, vier aqui na frente para receber esta oração, você estará querendo dizer para o Senhor: eu nunca vou desistir de ti. Ainda que eu me canse, eu nunca vou desistir. Eu quero a cobertura do teu sangue agora. Meu querido e minha querida, você que está pensando em parar, pensando em desistir, ou você que está fraco, fraca, vem aqui para frente, porque eu quero orar por você também, em nome de Jesus. Nós temos que orar uns pelos outros, e nós temos que ajudar uns aos outros. Nós não podemos largar companheiros e companheiras pelo caminho.
Nós não podemos deixar amigos e amigas para trás. Vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Hoje Deus vai restaurar as tuas forças. Hoje Deus vai renovar o teu ânimo. Hoje você vai receber uma transfusão poderosa do sangue de Jesus Cristo. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Vem. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou ouvindo à distância, você que está nos acompanhando também pela internet. O que foi que Deus te fez para que você vire as costas para Ele? O que foi que Deus te fez para que você o abandone? Ou para que você desista? Ou para que você prefira outro salvador ou salvadora? O que foi que Deus te fez para você ignorá-lo? A palavra dele está aí, você ouviu agora. Quer se entregar inteiramente ao Senhor? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, porque nós vamos fazer uma oração agora. Pela fé você vai se juntar a nós aqui em São Paulo, na sede da Paz e Vida. E pela fé e à distância, você vai receber a tua restauração. Até pessoas que estão em outros países vão receber restauração agora. Porque nós vamos orar. Se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, o que foi que Deus te fez para você abandoná-la? Para você lhe virar as costas, para você ignorá-la? Testifique contra Deus. Quantas vezes o Senhor já te guardou e te livrou? E você está ouvindo esta mensagem agora? Quer se entregar inteiramente ao Senhor e receber o poder do sangue de Jesus, que te transforma em filho de Deus? Não precisa parar o teu veículo, diminua a velocidade apenas, porque nós vamos orar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu convido as pessoas que vieram aqui para frente, na sede da Paz e Vida, vamos nos ajoelhar diante do altar. Vou chamar aqui o pastor Ubiratã Araújo, meu filho na fé. Vou pedir para a igreja continuar de pé e estender a mão na direção de cada pessoa que está ajoelhada aqui comigo. Vamos orar agora. Com a mão direita sobre o teu coração, tanto você que está aqui como você que está me ouvindo à distância, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, a tua palavra é verdadeira e ela sempre se cumpre. E eu creio que esta palavra é poderosa para me salvar. E que esta palavra tem nome. E o nome é Jesus Cristo. Esta palavra inteira só testifica do Senhor como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso, meu Pai, eu te peço, por Jesus Cristo, perdoa agora os meus pecados e apaga a transgressão da minha alma e me dê a alegria da minha salvação. Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e me guarde até aquele dia e não permita que eu desista ou volte atrás, porque eu quero perseverar neste caminho até o fim. E eu declaro para todos ouvirem que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.